Bom, continuando então, vamos para a parte da dinâmica. Aqui vocês vão encontrar em algumas provas de 5 a 6 questões das 25 só nessa parte, porque é a espinha dorsal da física, uma parte bem extensa do conteúdo. Eu destaquei algumas coisas aqui que a URGS gosta. Exemplo, elevadores. Então nós temos ali a Ana Júlia, minha filha, está dentro de um elevador. O elevador é sustentado por um cabo. Depende da questão que a URGS for fazer, ou ela pergunta a tensão no cabo, ou ela pergunta a força normal que os pés da Ana Júlia exercem no piso do elevador. Quais são as forças que estão agindo na Ana Júlia? O peso da Ana Júlia, então, atuando no umbigo dela, o peso atua no nosso centro de gravidade, e a força normal, que é a força que o piso do elevador está exercendo na Ana. Um elevador pode fazer uma série de movimentos. O primeiro movimento clássico é uma subida acelerada. Se o elevador sobe acelerado, o que a gente tem que pensar? Para te subir acelerado, se o movimento tem a aceleração, a força resultante é diferente de zero. Se a força resultante é diferente de zero e tu quer subir acelerado, ela tem que ser diferente de zero e para cima. No corpo da Ana Júlia, para a força resultante ser para cima, a força normal é maior do que a força peso. E aí tu vai ter uma resultante no corpo dela para cima. Então, força normal menos peso igual a massa vezes aceleração. Da onde que essa equação saiu? Da segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Todas as equações que eu vou mostrar aqui para vocês vieram de força resultante igual a massa vezes aceleração. E importante ressaltar que quando tu usa essa técnica, tá, de mudar a normal, de mudar o peso, a aceleração é sempre em módulo. Nunca tu coloca o sinal da aceleração nessa fórmula, porque a resposta também vai ser a força normal em módulo. Deixa eu limpar. Uma segunda situação é se o elevador desce acelerado. Se o elevador desce acelerado, a gente tem a parte invertida. A força resultante também tem que ser diferente de zero, mas é uma força resultante diferente de zero para baixo, né? Para a força resultante ser para baixo, o peso da Ana Júlia tem que ser maior do que a força normal que está agindo sobre ela. E aí a equação da força resultante vai ficar peso menos normal igual a massa vezes aceleração. Aceleração sempre em módulo. Cuida que em elevadores os opostos são iguais, tá? Vou limpar de novo. A equação que tu usa para o sobe acelerado é a mesma equação que tu vai usar para o desce retardado. O que é descer retardado? Descer retardado é quando tu desce diminuindo de velocidade. Imagina aqui o elevador descendo e a velocidade dele em módulo diminuindo. Para isso acontecer, a força resultante tem que ser para cima. Então, a equação do sobe acelerado é a mesma equação do desce retardado. E a equação do desce acelerado é a mesma equação que tu usa para o sobe retardado. E aí, nesses movimentos retardados, fica mais importante ainda enfatizar o fato da aceleração sem módulo. Porque nos movimentos retardados, várias vezes acontece da URGS te dar essa aceleração como sendo uma aceleração negativa, justamente porque ela é uma aceleração contra a velocidade. Não pode botar esse valor negativo aqui. E o outro pega-ratão é se o elevador sobe ou desce com velocidade constante. Se o elevador está subindo ou está descendo com velocidade constante, isto é, em MRU, a força resultante vale zero. Te lembra sempre dessa frase. Qualquer experiência feita com o corpo em MRU, se repetida com o corpo em repouso, vai dar o mesmo resultado. Então, quando a questão te falar que o elevador sobe ou desce com velocidade constante, tu tem que pensar que está em MRU. Tu tem que pensar que está parado. E aí a força normal e a força peso em módulo são iguais. Porque uma vai estar anulando a outra. Cuida que isso é um pega-ratão. Eles fazem muito isso com o cabo do elevador. Ah, tem uma tensão sendo exercida no cabo, e aí o elevador sobe com velocidade constante, aí pede para te calcular a tensão. Se ele está subindo com velocidade constante, a tensão no cabo vai ser exatamente igual ao peso que essa tensão está suportando. Beleza? Vamos adiante. Limpando. Bom, uma outra coisa importante, sempre em dinâmica,
é o nosso amiguinho atrito. Tu tem um bloquinho, esse bloquinho está em repouso em cima de uma superfície horizontal. Tu exerce uma força nesse bloco, essa força vai fazer o bloco começar a deslizar, tu vai ter o atrito contra o deslizamento. O peso e a normal também estão agindo no elevador, uma força anula a outra se o plano for horizontal. A equação para calcular a força resultante no elevador é força menos a força de atrito igual a massa vezes a aceleração. Então, se essa força aqui for superior ao atrito, esse bloco vai entrar em deslizamento, esse atrito aqui vai ser um atrito cinético, e aí a força menos a força de atrito cinético vai ser igual a massa vezes a aceleração, tu vai conseguir calcular a aceleração com que o bloquinho vai se deslocar. Não te esquece que força de atrito é o coeficiente μ vezes a normal. O coeficiente μ só depende do material de que são feitos os corpos. Cuida que aqui tem umas questões sapecas da URGS, tá? Por exemplo, eles dão uma forçada em tu isolar o μ. Tipo assim, ó. μ é igual a força de atrito dividido pela força normal, certo? E aí, fazendo isso, vai para a parte matemática, né? O coeficiente de atrito μ é inversamente proporcional à força normal. E aí, como tu isolou nessa equação, tu diz, sim, porque a normal aumenta, o μ diminui, a normal está dividindo. Não. O coeficiente μ é uma constante, ele só depende do material. Na prática, o que acontece? Se você aumentar o valor da força normal, automaticamente você também está aumentando o atrito, e aí o coeficiente μ acaba ficando constante. Então, cuidado para não transformar a física em matemática. Tu não pode ver o que é diretamente ou inversamente proporcional isolando a incógnita na fórmula, porque muitas vezes essa constante aqui não depende dessas variáveis aqui que estão relacionadas na fórmula. Uma outra coisa que pode acontecer, daí seria uma coisa mais difícil, seria um chute para a prova. Ó, tu tem uma força diagonal sendo exercida no bloco, e esse bloco tem atrito. Então, essa força aqui vai fazer o bloco entrar em deslizamento. Contra esse movimento aqui nós teríamos a força de atrito cinético, desde que o bloco esteja deslizando, senão esse atrito seria estático. O que aconteceria nesse tipo de exercício? Quem solicita o bloco para frente é a componente que essa força aqui possui na horizontal. Essa componente aqui, como é uma componente x, no eixo x, a gente vai chamar de força x. Então, a equação para calcular a aceleração desse corpo vai ser a componente x da força menos a força de atrito, que é igual a massa vezes a aceleração. A força x menos o atrito vai ser a resultante. Só que não é só esse pega-ratão. O outro pega-ratão vai ser no momento do cálculo do atrito. A força de atrito é o coeficiente μ vezes a normal. Quando tu está no plano horizontal, mais ou menos que é uma decoreba geral, que no plano horizontal o peso e a normal sempre são iguais. Depende se existirem outras forças agindo, que é o que acontece aqui, meus amiguinhos. Olha aqui, ó. Se essa força tem uma componente x, essa força também tem uma componente y. Aqui, ó, um Fy. Essa componente y, ela está ajudando a puxar o corpo para cima, quer dizer, ela é amiga da força normal. E tu continua tendo peso aqui para baixo, né? Então, na hora que tu calcular o atrito, o que acontece? A normal não vai ter o mesmo valor de que se a força fosse horizontal. Qual é que seria, nesse caso aqui, a relação da normal, né? Como o peso é para baixo, o peso vai ser igual ao somatório dessas duas forças. Então, nesse corpo, a força normal vai ser a subtração do peso menos a força y. Então, nesse caso aqui, tu vai ter menos atrito do que nesse caso aqui, porque essa força y está descomprimindo o corpo e o atrito vai diminuir. Aí tu vai calcular a normal, com a normal tu vai colocar aqui, vai calcular o novo valor do atrito e aí vai calcular a aceleração. Isso já apareceu na URGS, tá? Isso pode complicar a tua vida. Muito bem. Continuando, vamos para a gravitação. Isso aqui é, assim, ó, caiu na prova da UFSM agora, a UFSM sempre cai um corpo em órbita, a URGS ama de paixão gravitação.
Primeiro, uma lembrancinha da unidade astronômica. A unidade astronômica é uma unidade usada em astronomia. Ela corresponde à distância média entre a Terra e o Sol. Então, muitas vezes aparecem questões, o Marte se encontra a 3 UA do Sol. O que seria 3 UA? Que significa que ele está o triplo da distância que a Terra está do Sol. Não sei se Marte está a essa distância, tá? Só estou dando um exemplo. Mas não esquece que o A é a distância média entre a Terra e o Sol. A força gravitacional, a lei da gravitação universal de Newton diz que a força gravitacional entre dois corpos é a massa do corpo 1 vezes a massa do corpo 2 dividido pela distância que o separa elevado ao quadrado. Tudo isso multiplicado pela constante da gravitação universal. A maioria das questões que aparecem sobre essa equação são apenas questões de proporção, tá? A força gravitacional é diretamente proporcional ao produto da massa 1 pela massa 2. E a força gravitacional é inversamente proporcional à distância entre os corpos ao quadrado. Cuida que essa distância aqui, tu tem aqui o corpo 1, tu tem aqui o corpo 2. Não é necessário que eles tenham o mesmo tamanho. A distância é sempre medida a partir do centro dos corpos. Essa distância aqui vai ser a distância que tu tem que usar na equação. Sempre em relação ao centro dos corpos. Quando o corpo é pequeno, isso não muda nada. Mas no caso da Terra, que tem um raio muito, muito grande, é muito importante entender que a distância é a partir do centro. Vou limpar. Cuida com o satélite em órbita, isso vive caindo. Quando um satélite está em órbita, olha só, nós temos a Terra. Tá? E aí tem um satélite orbitando a Terra. Muita gente entende, sei lá eu por quê, que quando um corpo está em órbita, ele está na inércia, ele está em MRU, ele está solto no espaço. Não. Esse satélite está preso à Terra. Se esse satélite não tivesse preso à Terra, ele tiraria uma linha reta. O que o satélite tem? O satélite tem uma velocidade tangencial. Ele tem um momento de inércia que faz ele andar em linha reta. Para isso não acontecer, para ele não continuar em linha reta, ele precisa de uma força que puxa ele para o centro da Terra. Essa força que puxa ele para o centro da Terra é o peso do satélite. Peso é o apelido carinhoso que nós damos para a força gravitacional. Então, quando um satélite está em órbita, a força gravitacional é o peso. A força gravitacional também pode ser uma força centrípeta e também pode ser uma força resultante. Essas três configurações aqui, tu pode dizer que o satélite se mantém em órbita por causa da força gravitacional, ou por causa da centrípeta, ou por causa da resultante. Tu está dizendo a mesma coisa. E o satélite possui aceleração. A aceleração do satélite é a própria aceleração gravitacional da órbita que ele se encontra. Claro que se você comparar essa aceleração com um ponto aqui na superfície da Terra, a gravidade da onde está o satélite vai ser sempre menor do valor da gravidade na superfície da Terra. Por quê? Porque tu está mais longe do centro da Terra. Conforme tu aumenta essa distância, o valor da aceleração gravitacional diminui. Mas o satélite tem aceleração gravitacional. Essa aceleração é menor do que na superfície, mas ele tem. A gente costuma dizer, que o satélite em órbita é uma eterna queda livre. É bem interessante pensar desse jeito, para entender melhor. É uma eterna queda livre. Uma simulação boa da órbita é tu pensar assim, pega uma bolinha de gude e bota essa bolinha girar na pia do teu banheiro. O que a bolinha vai fazer? Ela vai começar a andar na pia e enquanto ela tiver velocidade ela fica andando. Por causa do atrito ela vai perdendo a velocidade dela e ela acaba caindo no ralo da pia. Se não existisse atrito e a velocidade da bolinha não diminuísse, ela nunca ia cair no ralo da pia. É isso que está acontecendo com o satélite. Esse satélite está em queda livre. Por que ele está em queda livre? A gente chama de queda livre os movimentos onde a aceleração é igual à da gravidade. E para o satélite, a aceleração é a gravidade. Então ele está caindo na Terra. Ele acaba nunca caindo por causa da velocidade dele. Se tu colocasse esse satélite em repouso aqui próximo da Terra, acabasse com a velocidade do satélite, ele ia tirar uma linha reta e ia cair na Terra. Certo? Existe também o cálculo da velocidade orbital, Isso já foi cobrado. Para um satélite,
a força gravitacional entre o satélite e a Terra é uma força centrípeta. Então, a constante g vezes a massa do satélite vezes a massa da Terra, dividido pela distância que separa os dois elevado ao quadrado, usei essa fórmula aqui, né? É igual à força centrípeta que atua no satélite. Então, a força centrípeta é a massa do satélite vezes a velocidade que ele possui elevado ao quadrado dividido pelo raio da órbita. Eu posso cancelar a massa do satélite, isso é uma coisa bastante perguntada. Se a massa do satélite influencia na velocidade da órbita, não influencia. E como essa distância aqui é a distância do centro do planeta até o satélite, essa distância também acaba sendo o raio da curva. Então eu posso cancelar esse quadrado com esse raio, e aí se eu isolo a velocidade, fica que a velocidade é a raiz quadrada da constante g vezes a massa da Terra, dividido pela distância que o satélite está da superfície da Terra. Qual é a conclusão dessa fórmula? Velocidade e distância são inversamente proporcionais, dentro da raiz, claro, mas inversamente. Isso quer dizer o seguinte, se você comparar, aqui nós temos a Terra, um satélite próximo da superfície da Terra, vamos chamar de satélite 1, e um satélite longe da superfície da Terra, é isso que a URGS gosta de pedir, a velocidade do satélite 1 será superior à velocidade do satélite 2 para se manter em órbita. Quanto mais próximo da Terra, da superfície o satélite está, maior tem que ser a velocidade dele para ele não cair na Terra, justamente porque a velocidade é inversamente proporcional à distância que ele está da órbita. Vou limpar. Bom, continuando aqui, a prova gosta também das leis de Kepler. Nesse desenho a gente já consegue explicar as três leis. A primeira lei de Kepler diz que a órbita da Terra ao redor do Sol é uma elipse e o Sol nunca está no centro da elipse, está ocupando um dos focos da elipse. Por causa disso, né, a gente cria dois pontos aqui. Esse é o ponto onde o planeta vai estar mais próximo do Sol, que a gente chama de periélio, e P de perto, e esse ponto aqui é o ponto que o planeta vai estar afastado do Sol, que a gente chama de afélio, afastado do Sol. Hélio é Sol, então afélio afastado do Sol, periélio próximo do Sol. A velocidade do planeta é sempre maior no periélio que no afélio. A velocidade no periélio é superior à velocidade do afélio. Aqui na minha animação, tá, o planeta não para no afélio, tá, mas eu só consegui fazer aqui ele parando. Mas na realidade ele não para, ele apenas diminui de velocidade e continua andando, mas no periélio ele é sempre mais veloz, né, em módulo do que no afélio. E aí surgiu a segunda lei de Kepler, que é a lei das áreas, justamente por causa da diferença do módulo da velocidade. O que acontece? O planeta aqui no periélio percorre essa distância aqui, que é um arco de elipse. Aqui ele vai percorrer uma distância menor, justamente porque o módulo da velocidade é menor. Se o tempo que o satélite leva, deixa eu apagar ali, ó. Se o tempo que o satélite leva para fazer essa distância for igual ao tempo dessa distância, se o tempo 1 for igual ao tempo 2, a área 1 também vai ser igual à área 2. Isso se chama lei das áreas. O raio vetor, que é essa linha aqui, ó, que une o centro do Sol ao centro do planeta, varre áreas iguais em tempos iguais. Isso acontece por causa da diferença de velocidades. E outra coisa que a URGS gosta muito é a terceira lei de Kepler. É a única das leis de Kepler com fórmula. A terceira lei de Kepler diz que o período ao quadrado, isto é, o tempo que o planeta leva para dar uma volta, é igual ao raio da órbita elevado ao cubo. Esse cálculo vai ser uma constante. Para qualquer corpo em órbita, se tu realizar esse cálculo aqui, o resultado vai ser sempre o mesmo. Só não te esquece que isso aqui é o raio da órbita. A última vez que isso caiu na prova foi em 2011, que era uma questão de Júpiter. Então faz um tempinho até que não cai e a URGS gosta, tá? Normalmente, né, tu não precisa saber o valor dessa constante, porque tu trabalha fazendo uma igualdade. Tipo assim, a questão dizia que Júpiter, só para dar um exemplo, ó, Júpiter
estava 5 vezes mais afastado do Sol do que a Terra. Quer dizer, o raio da órbita de Júpiter era 5 vezes maior que o raio da Terra. E aí pedia o período de Júpiter em anos terrestres. Era uma questão tipo de 1,5 linha. Como é que tu faria esse cálculo? Tu sabe que o período da Terra elevado ao quadrado dividido pelo raio da Terra ao cubo tem que ser igual ao período de Júpiter elevado ao quadrado. Minha caneta está falhando um pouco aqui, ó, desculpe. Dividido pelo raio de Júpiter elevado ao cubo. Quanto vale o período da Terra em anos? 1 ano, tinha que saber de cor, então 1 ao quadrado. Quanto vale o raio da Terra? Vale R, x, R ao cubo, né? O período de Júpiter era o que a gente queria saber, o período de Júpiter elevado ao quadrado. E a questão dizia que o raio de Júpiter era 5 vezes o raio terrestre. Então aqui, ó, 5 vezes o raio terrestre elevado ao cubo. Tá falhando bastante a caneta aqui na parte de baixo da tela. E aí o que aconteceria aqui? O período de Júpiter elevado ao quadrado, né, vezes o raio elevado ao cubo, multiplicando aqui os extremos. Tu teria aqui 5 ao quadrado, 125, vezes o raio elevado ao cubo. Corta o raio ao cubo, corta o raio ao cubo. O período de Júpiter era a raiz quadrada de 125. Raiz quadrada de 125 é aproximadamente 11 anos. A URGS trabalha muito com aproximadamente. 11 vezes 11, 121. Então o Júpiter leva aproximadamente 11 anos terrestres para dar uma volta ao redor do Sol, porque ele está 5 vezes mais afastado que a Terra.